Olá, você é professor de educação física ou personal trainer? Então fica aí que esse vídeo é para você. Você já deve ter ouvido falar que durante o processo de envelhecimento o ser humano perde força, né? Força, potência. E é sobre isso que eu vou falar. O meu nome é Hélio Gerte, eu sou personal sênior há 23 anos. Eu trabalho com idosos e pessoas que possuem doenças crônicas. Então, eu queria começar dizendo que é normal o idoso perder força e potência muscular. Isso é uma perda de capacidade fisiológica, tá? Mesmo que ele não tenha nenhuma doença envolvida, ele perde força e potência muscular. E ele perde força e potência nas 3 fases da contração muscular. Na fase concêntrica, que é aquela fase onde o músculo vence o peso, né, vence a carga. Na fase excêntrica, que é a hora que a carga vence, né, a hora que eu estou voltando o peso. E também naquela fase isométrica, que é onde o peso e a força desenvolvida pelo músculo elas se equilibram e não tem movimentação, tá? Então, nessas 3 fases, é normal, é fisiológico que o idoso perca força e potência, tá bom? Essa perda de força começa geralmente aos 40 anos de idade, mas ela se acelera mesmo após os 65, 70 anos de idade, tá? Uma informação super importante é que uma informação super importante é que membros inferiores, olha lá, membros inferiores perdem mais força do que membros superiores. Interessante isso, né? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Então, é normal com que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente perca mais força nas pernas do que nos braços. Isso é bem complicado, mas eu já vou contar para você o que eu faço, tá? E a potência, ela declina mais rápido do que a resistência. Então, à medida que a gente envelhece, é normal ir perdendo mais potência muscular do que resistência. E o que tudo isso significa para o ser humano que está envelhecendo? Deficiência de força e potência muscular predispõe a incapacidades na velhice e risco de morte. Então, o assunto é sério, né? E deficiência de força, potência, a gente sabe que está muito relacionado ao sedentarismo. Então, nós, profissionais de educação física, personal trainer, a gente tem muita responsabilidade sobre isso. Primeiro, em convencer as pessoas a fazerem atividade física. E segundo lugar, a gente tem obrigação de prescrever um treino adequado para que esse idoso permaneça fazendo por longos anos exercício na sua vida, tá bom? E o que a gente tem que fazer, então, nesse caso de perda de força muscular? Tem que fazer musculação, tem que fazer exercícios que ganhem força, certo? A gente tem que fazer principalmente treino de força e de potência. Mas na prática, é simples prescrever treino de força e potência para idoso? Não, não é simples. A gente tem que prestar atenção em algumas coisas, tá? A primeira coisa que eu queria dizer para você aqui é que na prática, como é que tudo isso funciona? O idoso, de forma geral, o idoso não gosta de fazer força. Já começa por aí. Não são todos, tá? Mas assim, de forma geral, o idoso não gosta de fazer força. Ele acha que ele vai se machucar, que aquilo ali vai fazer mal para ele. Então já começa por aí. A gente tem que ter um poder de convencimento e ir fazendo um trabalho gradativo para conseguir sucesso no trabalho. Segunda coisa, geralmente o idoso quando chega para o personal trainer ou para a academia, ele já tem fraqueza muscular e já está em processo de sarcopenia, tá? Depois eu vou falar mais em outro vídeo sobre sarcopenia. Mas, então ele já está mais fraco que o normal, ele já está perdendo massa muscular e isso só torna as coisas mais difíceis. Então nós, profissionais, a gente tem que ir bem com calma para não assustar, para não deixar o idoso dolorido, machucado e ele suma da academia, tá? Outra coisa, a gente tem que prestar muita atenção na amplitude de movimento que ele está realizando na hora de fazer esse treinamento de força, tá? Na amplitude de movimento e na postura também que ele desenvolve. Porque se ele estiver fazendo fora de postura, numa postura ruim, que você sabe que vai deixar ele dolorido, ou com uma amplitude muito pequena, porque ele tem uma limitação articular, ele tem uma limitação ali muscular, né, encurtamento. Então é importante a gente fazer um trabalho de mobilidade para que ele não sofra com isso, tá?
em paralelo com o trabalho de força, a gente tem que treinar alongamento, tem que treinar mobilidade, tá? E se ele tem algum problema articular, a gente tem que respeitar esse problema, que é o próximo tópico que eu ia falar para vocês aqui. A gente tem que saber se ele tem algum fator reumatológico envolvido ali naquela articulação que a gente está trabalhando. Se for membro inferior, tornozelo, joelho, quadril, coluna, né? Se for membro superior, ombro, cotovelo, punho, cervical, coluna torácica. Então a gente tem que saber se tem alguma coisa envolvida, que pode ser alguma osteoartrose, né, que é um desgaste, pode ser osteófitos, que são os bicos de papagaio, pode ser alguma bursite, tendinite. Então a gente tem que estar bem atento se ele tem algum problema reumatológico envolvido. E também perguntar se ele tem alguma dor articular, se no momento ele tem dor, se alguma articulação incomoda, se ele tem limitação de amplitude. A gente pede para ele fazer alguns movimentos para a gente saber se ele tem limitação de amplitude. Então é importante essa proximidade do personal com o idoso, tá? Outra coisa que é importante na hora que você vai prescrever treino de força para o seu cliente idoso é saber se ele tem problema relacionado à pressão arterial, porque a gente sabe que quando a gente dá uma sobrecarga, né, coloca uma carga um pouco mais pesada do que ele suporta, e a tendência é que ele trave a respiração e faça manobra de Valsalva. Manobra de Valsalva eleva a pressão arterial, então não é interessante que ele faça esse tipo de respiração, essa respiração bloqueada, tá? Então a gente tem sempre que orientar, tem que respirar, solta o ar, respira, inspira, expira, explica para ele como funciona, né? O ideal da respiração é a expiração na fase concêntrica e a inspiração na fase excêntrica. Nem sempre o cliente consegue coordenar isso, mas a gente tem que estimular essa coordenação, tá bom? Ainda da pressão arterial, é importante saber se ele faz controle ou não da pressão arterial, se ele toma medicação para isso, qual é o remédio que ele toma. Se ele faz controle, é imprescindível fazer a medida da pressão arterial antes e após o treino, tá? Porque carga alta também tem um outro problema. Ela gera muito fator isométrico. E a isometria também gera pico de pressão, porque aumenta muito a pressão interna e a pressão arterial acaba subindo. Então, é importante a gente adequar bem a carga e evitar exercícios isométricos. Tudo bem? Então, seguindo, né? Observar também o histórico de labirintite e tontura. Se esse idoso sofre com isso. Porque se você passa um exercício deitado para ele, que ele tem que fazer força, na hora que ele levanta, ele sente tontura. É meio comum isso. Então a gente tem que saber para ficar atento na hora de prescrever o treino e na hora dele levantar para ajudar se for preciso. Tá? Então a gente tem que estar atento a essa parte também, tontura e labirintite. E a gente tem que também prestar atenção e orientar o nosso cliente sobre a cadência. Porque a cadência influencia bastante no treinamento de força e hipertrofia muscular. Então não adianta fazer um exercício onde na fase concêntrica ele faz um exercício bem feito, né, concentrado, mas na fase excêntrica, que é a volta, ele solta o peso. Então é importante que a fase concêntrica seja cumprida e a fase excêntrica também seja cumprida, seguindo a cadência que você vai proporcionar. Então essas orientações. Para resumir, o idoso perde força muscular, principalmente potência, mais do que resistência, perde mais força em membro inferior, e é importante a gente saber que o idoso geralmente não gosta de fazer força, geralmente já chega na academia com fraqueza muscular e sarcopenia. A gente tem que observar a postura dele e a amplitude de movimento durante o exercício. Tem que saber se tem doenças reumatológicas associadas e se tem dor ou limitação em alguma articulação. Tem que saber se faz controle da pressão arterial, como é que é a pressão arterial desse idoso, orientar a respiração na execução do exercício, observar o histórico de tontura e orientar a cadência de movimento, né? A cadência do movimento durante o exercício. Ufa! Personal, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida e a gente conversa no próximo vídeo. Não esquece de entrar lá no meu canal do Telegram, o link está aqui na bio do Instagram.
que lá eu também coloco materiais e dicas que são super importantes, e lá tem um fator que ajuda você. Você não depende da boa vontade da rede social para te entregar. A rede social sempre, lá no Telegram você recebe direto, lá é via direta. Eu postei, você já recebe, tá? Aqui no Instagram nem sempre você vai receber. Você tem que ficar garimpando aí, tá bom? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.